Bem-vindo a você que está nos visitando, você é muito bem-vindo nesse lugar. Esse é o culto da unção. Todas as quintas-feiras nos reunimos aqui para celebrar o Senhor, para receber uma palavra dele. Somos ungidos com óleo nesse lugar, nas quintas-feiras, e cremos que mais uma vez o Senhor vai falar comigo e com você. Quem diz amém? Irmão, hoje é um dia diferente. Nosso país é mobilizado, e algumas outras nações, no dia 12, chamado Dia dos Namorados. Não tem namorado não, é diferente não, para mim é igual. Calma, se não ainda não é, vai ser em nome de Jesus. Eu não ouvi um amém, meu irmão. Meu Deus do céu, que desânimo. Se anime em nome de Jesus, se ajude, em nome de Jesus. Olha, irmão, vê só, eu quero trazer uma palavra para a família nessa noite. Eu quero trazer uma palavra para aqueles que são casados, para aqueles que vão casar. Segunda oportunidade. Aqueles que vão casar. Ixi, meu Deus, amém. Eu ouvi aí de longe, Então é para você que, pastor, já fui casada. Então você vai intercessor, intercessora. Você está aí, vai trazer experiência para alguém. Mas eu quero trazer uma palavra para mim, para a sua vida. Eu não consegui colocar o tema, fazer o card, mas eu vou dizer o tema da mensagem para você. O tema da mensagem não é esse ainda, não é esse, volta. O tema da mensagem é quando o amor quase se torna decepção. Eita, quando o amor, não diz namorado, quando o amor quase se torna decepção. Calma, você vai entender o tema dessa mensagem. Quando quase se torna. Diga assim, quase. Foi por pouco, bola na trave. Foi por pouco, quase. Porque eu quero trazer como pano de fundo dessa história um casal, patriarcas. Quem? A princípio, Abrão e Sarai, que depois tiveram seus nomes trocados para Abraão e Sara. A história deles, sim, é uma história de amor. A história deles, eles vivem uma história de amor. Porém, eles colidem com expectativas que foram criadas numa história de amor, uma expectativa que não foi realizada logo, demorou muito, e quase se tornou uma decepção para eles. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Não sei se você conhece a história desses dois personagens, como eu disse, são patriarcas da palavra de Deus. Deus escolhe Abraão. Lá a história dele vai começar a ser contada no final de Gênesis 11, Gênesis 12 vai ser o clímax da história deles, do chamado deles, quando eles não eram, escute, eles não eram, a princípio eles não nasceram, vou dizer assim, eles não nasceram em um lar que era temente ao Deus de Israel, não, muito pelo contrário, eles estavam numa cidade em Ur, nome da cidade, uma terra devota a deuses estranhos, e não tenha dúvida, Abraão, ele cresce sendo, entenda, no início da vida dele, ele adorava como os pais dele adoravam, só que até um dia que ele ouviu a voz de Deus, irmãos, e belo dia esse que nós ouvimos a voz do nosso Deus, tocando nosso coração, nos direcionando, e Deus vai usar aquele homem e aquela mulher, antes em Ur dos Caldeus, para escrever uma linda história, que é a história contada na Bíblia, já disse, a história do patriarca, Abraão, Isaac, Jacó, e por aí vai a descendência. Mas eles vão sair de Ur dos Caldeus, se você não conhece a história, quando ele tinha 75 anos, e mais ou menos aí, segundo os historiadores, Sara devia ter uns 65, 10 anos a menos, mais ou menos aí a média, bom, enfim, era mais ou menos essa, 75 era Abraão, e Sara mais ou menos aí uns 65, e eles vão sair da terra onde eles já estavam estabelecidos, para viver uma nova história, e não tenha dúvida, a graça de Deus vai ser com esse casal durante toda a história deles, mesmo passando por algumas decepções, mesmo passando por situações muito difíceis como marido e mulher,
mas a mão de Deus estava sobre a vida deles, e eu declaro em nome de Jesus que a mão do Senhor está sobre a sua casa. Eu declaro em nome de Jesus, mesmo que você esteja passando um momento difícil, a mão do Senhor está sobre o seu casamento, a mão do Senhor está sobre a sua família, a mão do Senhor está sobre os seus filhos, a mão do Senhor está sobre você. Se você crê, aplaude o nome de Jesus aí, meu querido. História de amor que quase se tornou uma desilusão. O que é que eu preciso fazer, pastor, para que a minha história ela não se torne uma desilusão? Irmão, vê só, querido, vê bem, minha querida. Eu entendo que nós precisamos colocar Deus no centro da nossa vida em tudo. Nós não, escute bem, não convide Deus para estar no seu casamento ou no seu relacionamento. Não convidar, não. Construa o seu relacionamento, o seu casamento, aí na base, na rocha firmada de Deus. Não, construa nele. Viva os princípios da palavra, viva os princípios bíblicos na sua vida. Não apenas convide Deus, mas construa seu relacionamento em torno dele. Construir relacionamento em torno dele, melhor meu retorno, vai. Não significa somente vir à igreja a qualquer custo, somente ser alguém religioso, não. Mas é projetar toda a sua vida na bendita palavra dele. É projetar a sua vida, a sua família, os seus dias, de acordo com os princípios da bendita palavra dele. Significa que eu e você, nós precisamos viver a vontade de Deus para o nosso dia a dia. Queremos projetar nosso tempo em torno dele, precisamos priorizar a nossa vida e buscá-lo em primeiro lugar. Precisamos buscar a sua palavra, ter comunhão com o povo de Deus. Precisamos pedir para que ele guie os nossos passos. Eu quero, de forma muito, depois dessa breve introdução, ministrar sobre a sua vida. 3 maneiras diferentes de aprender a honrar a Deus através do seu relacionamento, através do seu casamento. Através até mesmo, quem sabe, do seu noivado, que já está na hora de dar um upgrade, já está na hora de você passar de nível. Quem sabe se você é um namorado ou namorada, já está na hora, pode ser que já está na hora de você também dar um upgrade na sua vida. Pode ser que já esteja na hora de você dar um próximo passo. Abraão e Sara, eles vão sair da terra de Ur dos Caldeus e vão para uma terra onde Deus vai mostrar. Meu irmão, olhe, veja só. Abraão foi um homem extremamente corajoso e extremamente obediente. Você concorda comigo? Porque Deus vai dizer assim: sai da tua terra, do lugar que você está estabelecido, no lugar onde ele tinha amigos, no lugar onde tinha família, no lugar onde ele já tinha estabelecido o seu negócio, fosse ele rural, agrícola, rural, pastoril, já estava estabelecido. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Que lugar é esse? Deus não disse que lugar era, guarde isso. E ao mesmo tempo, eu aprendo com Sarai que ela foi uma mulher que confiava demais no seu marido. Ela confiava demais em Abraão, porque deixar tudo que eles haviam construído ao longo de décadas, para ir para um lugar, porque Deus falou no coração daquele homem. Imagine quantos questionamentos ela pode ter feito. A gente vai para onde? Não sei. Qual o caminho que a gente vai? Não sei. A gente vai e volta? Não sei, provavelmente não. E Sarai, ela vai abraçar a ideia e vai caminhar junto com o seu marido. Eu aprendo o seguinte, guarda aí, primeiro princípio, o amor, bota aí, o amor centrado em Deus, confia nele, mesmo quando o futuro não está claro. O amor centrado em Deus, confia nele, mesmo quando o futuro não está claro, porque eu sei
Que eu posso estar falando para pessoas aqui que precisam tomar decisões no âmbito da família, no qual o futuro não está claro. Olha o que diz Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será o quê? Uma bênção. Deixar o lugar de conforto, irmão, e para esse lugar que ele nem sabia onde era. Deus estava pedindo para eles deixarem todo o sistema de apoio que eles haviam construído em anos. O que era que eles tinham? Eles tinham aqui duas coisas. Diga assim, uma promessa. Diga assim, uma promessa e um passo a dar. Eita, ele tinha uma promessa e também tinha que tomar uma decisão. Ele tinha que dar um passo. Eles tinham um passo a dar. Alguns de nós não, alguns não, todos nós, eu sei que nós temos promessas de Deus, mas eu estou falando com pessoas especificamente que precisam dar um passo de fé na sua vida, um passo de confiar em Deus na sua vida. Sempre que Deus fala, querido, sempre que Ele fala, que Ele manifesta a sua palavra, que Ele nos inspira, o que é que nós estamos fazendo? Sabe o que é que muitas vezes nós fazemos? Nós pedimos a Deus detalhes. Ok, Senhor, eu tenho uma promessa, eu tenho um passo a dar, mas me dê detalhes desse passo que eu tenho que dar, me dê detalhes desse caminho que eu tenho que caminhar. E deixa eu dizer algo para você, deixa eu lembrar algo para você. Muitas vezes Deus não vai dar os detalhes da nossa caminhada. Sabe por quê, irmão? Porque se Ele der os detalhes da nossa caminhada, a gente morre de medo. Você já pensou se Deus mostrasse os detalhes da caminhada que o povo dele ia passar indo do Egito à Terra Prometida? Inimigos poderosos, mar vermelho na frente, exército de Faraó perseguindo. Já pensou se Deus mostrasse os detalhes da caminhada que Abraão iria enfrentar quando saísse da terra de dos caldeus até a terra de Canaã? Já pensou nos detalhes da caminhada dele? Se Deus mostrasse os detalhes, muito provavelmente eles não sairiam de dos caldeus. Mas o que eu e você nós precisamos entender uma coisa: quando Deus nos dá uma promessa e quando nós vamos dar os passos direcionados dentro da promessa de Deus, pode caminhar que o caminho vai se abrir, pode bater nessa porta que ela vai abrir, pode dar o passo que Deus está com você, meu irmão. Ah, eu vou dar um salto no escuro. Aí você, meu irmão, não é salto no escuro, é debaixo de uma palavra de Deus. Deus está dizendo vá, não é incerto, é certo. Pastor, e se for difícil? Deus vai me dar força. Pastor, e se for luta? Deus vai te capacitar. Pastor, e se for muito atropelo? Deus vai estar com você, vai prover todas as coisas. Deus está com o seu povo, Deus está com você, Deus vai continuar com a sua igreja, Deus vai continuar cuidando dos seus filhos, seja um tempo difícil, seja um tempo muito difícil, Deus continuará a cuidar. Ele já cuidou ontem, Ele vai cuidar hoje, Ele cuidará amanhã. 6.000 pessoas, irmão, pensa nisso, irmão. Cerca de 6.000 pessoas andando naquele deserto. Já parou para pensar quantos litros de água diariamente para suprir a sede de 100.000 pessoas? Já pensou? Ninguém morreu de sede. Já pensou a quantidade de maná que tinha que nascer todos os dias e ninguém ficou sem o pão do céu? Olha a providência de Deus. Deus está dizendo assim: eu tenho uma promessa, você tem uma decisão a tomar, pode confiar, vá. Deus não vai dar muitos detalhes, Ele só vai dizer: vá, pare, retorne. E nós precisamos dar esse passo. Quem sabe você está precisando dar um passo de fé dentro do seu casamento. Como assim, pastor? Quem sabe você está precisando dar o passo de fé de cumprir o princípio da palavra de Deus. Mesmo quando o dinheiro está curto, você está aprendendo que você tem que ser um dizimista. É um passo de fé para você. Quem sabe Deus está te chamando para esse passo de fé.
E Deus está dizendo assim: pode ir, eu me responsabilizo pela minha palavra. Não é conjuntura macroeconômica, é aquilo que vem do céu, aquilo que eu libero para vocês. Quem sabe você como família está precisando dar um passo de fé para você começar a ver outras realidades. Eu tenho a oportunidade de aconselhar pessoas e escuto tantos planos para trabalho, tantos planos para negócio. Eu escuto, dou o conselho, mas eu digo assim: o principal de tudo no que diz respeito a finanças é você ser um dizimista fiel ao Senhor. É você dizimar ao Senhor. É você entregar aquilo que pertence a Ele, consagrar. É algo espiritual, meu irmão. É algo espiritual. Dízimo é selo de proteção de Deus sobre as nossas finanças. Essa água está selada, sim ou não? Tem um selo aqui. Essa água, não. O que é que faz? O que é que impede essa água cair? É o selo. Nada, aqui ó, só quando nós tiramos. Dízimo é isso, é selo de proteção do Senhor. Quem sabe você está precisando dar um passo de fé na sua casa e liberar perdão para sua esposa, liberar perdão para o seu marido, para que vocês possam ver uma nova realidade. Quem sabe você está precisando dar um passo de fé dentro da sua casa e orar ao Senhor e meditar na palavra. Quem sabe você está precisando fazer isso. Quem sabe como casal você está precisando fazer isso. Para quê? Para que você possa viver uma nova realidade. Olha o primeiro ponto dessa palavra que eu estou trazendo para você: o amor centrado em Deus, confia nele, mesmo quando o futuro não está claro. Gênesis 12, 4 vai dizer assim: então Abraão partiu como o Senhor lhe ordenara. Que você tenha fé para você dar os próximos passos na sua vida. Quem diz amém por isso? Quem sabe você dar um próximo passo, irmão, vê só, é você acabar com esse namoro que você sabe que é com a pessoa errada. Dá um passo de fé, porque você não depende dele ou dela emocionalmente, não. Você depende primeiro do Senhor, e depois o Senhor vai colocar uma pessoa dele na sua vida. E eles namoram, estou falando para você que está namorando mesmo. Sabe que não dá certo. Você está há 20 não. Você está aí há alguns anos nesse relacionamento, sabe que não vai para frente, irmão. Você está insistindo. Mais você se machuca, mais você machuca outra pessoa. Não consegue ter uma vida íntegra diante do Senhor. Está na hora de acabar. Recebe aí para quem é essa palavra. Você quer detalhes, mas Deus não precisa nos dar os detalhes. Você só precisa de fé para dar o próximo passo. Porque um casamento centrado em Deus, confia em Deus, mesmo quando o futuro não está claro. Um casamento centrado em Deus, confia nele, mesmo quando o futuro não está claro. E se você ler a história desse patriarca, você vai ver que Deus dá uma ordem para ele, ele sai, ele cumpre a ordem, eles começam a andar e depois Deus aparece. E sabe o que é que Deus vai dizer? Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, só que o cara não tinha filho. Sara, você vai ser mãe de uma grande nação. Já parou para pensar nisso? Irmão, vê só, sem romantizar essa história. Agora, minha irmã, se você fosse casada e você estivesse tentando ter filhos há 65 anos e você recebe uma promessa de Deus dizendo assim: você vai ser mãe de uma grande nação, e vai chegar para o Abraão e diz assim: você vai ser pai de uma grande nação, e vocês tomam posse daquela promessa, e passa uma semana, e passa um mês, e passa 2 meses, e você esperando, minha irmã, quem sabe você ficar grávida, e passam 2 meses, e passam 6, e passa 1 ano, esperando ser pai, esperando ser mãe, e passa 2 anos, e passam 3, e passam 4, 5, 6, 10, 15, aí a promessa vai ser renovada. Mas escute bem, se coloca no lugar de Sara, se fosse hoje, já estava projetando o chá de revelação, rosa ou azul, como é que vai ser? Já estava começando a pensar onde ia comprar as roupas do menino. É normal fazer? Claro que é normal, mas entenda, eles obedeceram a Deus,
Eles saíram, Deus deu a ordem, eles foram. Deus liberou a promessa. Eles receberam. Só que o tempo estava passando, e passou o tempo. E passou. E aí? É por isso que o tema, eu pensei no tema dessa mensagem, pensando nesse primeiro ponto. Porque quase quando o amor se torna uma decepção. Por muito pouco não se tornou uma decepção. Ou até mesmo, eu posso até afirmar para vocês, que até se tornou um pouco de decepção no coração de Sara. Porque o tempo passava e ela não via aquela promessa se concretizar, apesar de estar fazendo tudo certo como Deus disse. Porque se você ler o capítulo 15, vai começar assim: depois dessas coisas. Que coisas? A saída dele, a obediência, a promessa que o Senhor havia sido liberada. Só que o tempo é muito difícil, irmãos. O tempo é muito difícil. E é aí onde a gente tem que guardar o nosso coração. Escute, irmãos. As histórias bíblicas estão aqui mostrando realidade desses personagens, para que eu e você nós possamos aprender com elas e não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Quem está aqui? As histórias estão aqui para que eu e você nós possamos ter aí também um lado positivo. A fé que eles tiveram, a gente tem que imitar essa fé. A gente tem que imitar essa fé. Mas pessoal, olha a realidade. O tempo corroeu o coração deles. O tempo começou a corroer aquela promessa. E aí tem uma frase muito forte. Sabe o que aconteceu? Eles pararam de confiar em Deus e quiseram ser Deus. É aí onde eu e você a gente não pode. Que frase forte, pastor. Sim, eles pararam de confiar em Deus e quiseram ser Deus. Como assim quiseram ser Deus? Quiseram resolver por conta própria. Quiseram resolver por conta própria. Agar disse assim, Sara disse assim: eu tenho uma serva, que o nome dela é Agar, e é cultura da época. Abraão, você toma Agar como se fosse sua esposa, tem um filho com ela, porque o filho dela vai ser meu. Eu vou colocar nos braços. Parte da cultura era, quando uma mulher estava ali tendo a sua criança, se fosse uma serva, a primeira pessoa que colocasse as mãos naquela criança, depois que ela nascesse, era como se ela tomasse posse daquela criança. Foi o que estava no coração de Sara. Eles pararam de confiar em Deus. Que erro terrível. É aí onde eu e você, nós precisamos manter a nossa fé firme nele. É aí onde eu e você precisamos renovar o nosso coração nas palavras de Deus. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Palavras de Deus não perdem validade. Palavra de Deus não perde validade. Forte, né? Palavra de Deus, meu irmão, é uma promessa para mim e para você. E foi um problema. Eles pararam de confiar em Deus. Eles cometeram um erro muito grave. Eu posso estar falando para pessoas aqui que podem ter cometido erros graves no seu casamento. Eu posso estar falando para pessoas aqui que cometeram um erro grave, o marido contra a mulher ou a mulher contra o marido. Ou os dois cometeram um erro grave contra Deus. Eu posso estar falando para pessoas aqui que cometeram um erro grave contra o Senhor dentro da sua casa. É por isso que eu quero que você tome posse desse segundo princípio. Sabe qual é o segundo princípio para mim e para você? Um amor centrado em Deus perdoa e confia mesmo depois dos erros. Um amor centrado em Deus perdoa e confia mesmo depois dos erros. Essa notícia é boa ou não, irmãos? Essa notícia é boa ou não? Centrado em Deus, perdoa e confia mesmo depois dos erros. Que notícia? É aqui que eu quero parar um pouco, um minuto, porque para alguns de vocês pode ser esse momento em que você está abrindo o coração para o agir do Espírito Santo de Deus nessa noite, porque Ele quer salvar o seu casamento. Um amor centrado em Deus perdoa e confia mesmo depois dos erros. É fácil? Não. Mas centrado em Deus, perdoa e confia.
Você pode estar olhando para o seu casamento nessa noite e dizer assim, não tem esperança. Aí a palavra de Deus diz assim, perdoe e confie a esperança. Você pode estar olhando para a sua família e dizer assim, não tem mais jeito, não tem mais jeito de continuar. Perdoe e confie porque há esperança. Eu posso afirmar com certeza, é quando duas pessoas se renderem a Deus, sempre haverá esperança. Sempre há esperança para um coração rendido a Deus. Sempre há esperança para um coração rendido a Deus. Pastor, isso só for uma. Irmão, vamos as duas. Ora para ele se render a Deus. Ora para ela se render a Deus. Mesmo com toda aquela bagunça na vida de Abraão e Sara. Colocar uma serva, ter um filho com a serva, achar que é ser o filho da promessa. Mesmo diante de tudo isso, Deus continuava agindo na vida e no casamento deles. Mesmo apesar de lutas, circunstâncias difíceis no seu relacionamento, Deus ele é capaz de continuar agindo sobre a sua família. Ele é capaz de continuar agindo sobre a sua família. Sabe qual é a boa notícia? Sabe qual é a boa notícia? Que Deus não excluiu Abraão e Sara da bênção. Sabe qual é a boa notícia? Deus não exclui a mim e a você da bênção. Deus é sempre Deus da segunda oportunidade. Deus é sempre Deus do recomeço. A boa notícia é que Deus não os excluiu. Eu amo isso daqui, irmão. Deus não os excluiu. Muito pelo contrário. Deus vai renovar a promessa e vai marcar a vida deles. Fazendo, sabe como? Mudando o nome deles. Abraão, agora você vai ser Abrão, agora você vai ser Abraão. Sarai, agora você vai ser Sara. Você agora vai ser o pai de multidões. A promessa continuava de pé. Deus conhecia o coração deles. Deus conhecia o coração deles. Deus sabia o que eles estavam vivendo e Deus deu a ordem, eles obedeceram, caminharam. Deus estava ali derramando a sua graça sobre o lar daquele homem e daquela mulher. Em outra palavra, Deus estava dizendo: Abraão, Sarai, você não será mais quem vocês costumavam a ser. Vocês não serão quem vocês costumavam ser. Eu não vou usar o que vocês fizeram lá atrás, há alguns anos, contra vocês. Deus estava dizendo assim: eu vou lhe dar uma nova identidade, eu vou dar para vocês uma nova oportunidade, eu vou dar para vocês um novo nome. Eu vou usar vocês dois, apesar de vocês quiserem brincar de ser Deus. Apesar disso, eu ainda vou usar você, Abraão, ainda vou usar você, Sara. Eu posso estar falando para pessoas aqui no qual o seu casamento pode ter tomado um rumo errado. Ei, ainda há esperança. Ainda há esperança. O que é que eu tenho que fazer? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão o quê? Acrescentadas. Aleluia. Um amor centrado em Deus, confia nele, mesmo quando o futuro não é claro. O amor centrado em Deus, perdoa mesmo após um erro. E a terceira parte é um amor centrado em Deus, espera mesmo quando a esperança se esgota. Um amor centrado em Deus, espera mesmo quando a esperança se esgota. Irmãos, no olhar frio humano nosso, olhar a história de Abraão e Sara, vão se passar aí mais de uma década, esperando a promessa se cumprir. Eu posso estar falando para pessoas nessa noite, no qual você acha que você não tem motivos para ter esperança. Você pode ter sonhado com a criança e a criança ainda não veio, isso dói em você. Você sonhou e comprou uma casa, e isso parece que está muito longe do seu alcance. Você pode estar sonhando com um casamento centrado na missão, que honra a Deus, mas você está vendo que
você tomou algumas decisões erradas. Eles queriam um filho. E até aqui não havia nenhum sinal de filho, não havia nenhum sinal de esperança. É nesse contexto que Paulo, é dentro desse contexto que Paulo, lá em Romanos 4, versículo 18, ele vai dizer que mesmo quando não havia esperança, Abraão, ele creu. Mesmo quando não havia esperança, e continuou esperando, porque ele sabia que Deus o havia feito pai de multidões. Pai de multidões. E aí Gênesis 18, meu irmão, Gênesis 18 vai ser um encontro, quando o próprio Deus vai renovar a promessa, e vai chegar para Abraão, e vai dizer que ele seria mais uma vez pai de uma grande nação, e vai dizer para Sara que ela seria mãe de multidões, e ela vai rir. Eu tenho um negócio comigo, eu acredito, aqui é um ponto meu, é uma revelação minha. Quando Sara ali ri, quando Deus vai falar que ela seria mãe de uma multidão, né, teria um filho, era como se fosse ali ela dizendo assim no coração dela: nossa, de novo isso, eu já estou tão velha. Eu ouvi isso já uma vez, duas vezes, e agora de novo. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lembre, a palavra dele continua valendo. E passaram-se. E passaram tempos. E a Bíblia nos diz que ali, irmão, 100 anos, irmão, o Ben vai virar pai. A Sara vai virar mãe. Olha para aí, irmão. A Bíblia vai dizer que houve um renovo no corpo físico deles. E ela gerou um filho. E colocou o nome do filho como? Isaac. Riso. Alegria. Promessa cumprida. Agora imagine só se eles não tivessem superado as dores e as angústias da caminhada. Imagine se eles não tivessem se perdoado, imagine se eles não tivessem confiado no Senhor, porque nós servimos ao Deus que diz assim: acaso é alguma coisa difícil para mim? Deus está dizendo: acaso há alguma coisa difícil que eu não possa fazer na sua família, na sua vida, na vida dos seus filhos, no seu negócio, na sua saúde? Há alguma coisa difícil mais para o Senhor? Não há. Nada é difícil demais para o Senhor. É difícil para o Senhor restaurar um casamento que esfriou? Não é difícil. É difícil para Deus curar um casamento que está mal se aguentando? Não é difícil. É difícil para Deus reparar um casamento onde as finanças estão abaladas? Não é difícil. É difícil Deus restaurar um casamento onde o coração esfriou? Não é difícil. Afinal de contas, não há nada impossível para o nosso Deus. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Não é impossível para Deus abrir uma porta para você, meu irmão. Não é impossível é para Deus, claro, não. Deus, ele tem o poder e ele já liberou essa palavra. Quem toma posse disso? É só uma questão de tempo ela se cumprir na sua vida. A nossa parte nós precisamos fazer. Quem diz amém por isso? Todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. Então, o que foi que aconteceu, pastor? Gênesis 21. O Senhor manteve sua palavra como sempre, porque sua palavra é verdadeira e nunca torna vazia, e nunca vai voltar vazia. Pastor, as coisas não estão bem para mim, não estão bem na minha casa. Logo nesse dia 12 eu vim para cá e estou recebendo essa palavra de ânimo. Glória a Deus por isso. Deus quer restaurar a sua casa. Há um milagre a ser feito na sua casa. Deus, ele ama realizar milagres em casa. Dá para a gente fazer uma série de mensagens. O milagre em minha casa. Vamos fazer, Ali? Filha de Jairo, casa. A viúva do azeite, casa.
Um milagre para Deus fazer na sua casa. Deus, ele tem o poder de realizar um milagre dentro da sua casa. Assim como a história de Sara e de Abraão, nada é difícil demais para o Senhor. Para cada casal que se pergunta, será que nosso casamento está longe demais? Será que a nossa vida não está mais... Será que a gente não está dando certo? Será que Deus ele pode nos reaproximar? Pode. Nada é impossível para o nosso Deus. Pastor, eu recebi uma promessa lá atrás sobre o meu chamado. Já tem tanto tempo que eu estou esperando essa promessa se cumprir, e esse chamado ele não aconteceu. Querido, nada é impossível para o Senhor. As coisas podem mudar quando você menos espera. Pastor, mas eu recebi uma promessa do Senhor de que toda a minha casa serviria a Ele, e ainda não vejo o meu marido, ou a minha esposa, ou os meus filhos, ou os meus pais servindo ao Senhor. O nosso Deus, Ele cumpre promessas. Eu estou pregando para pessoas que precisam crer que o nosso Deus cumpre promessas e muda situações, circunstâncias que aos nossos olhos parecem impossíveis. Parecia uma história de amor que seria tomada pela desilusão. Apenas parecia. A história de Abraão e Sara, irmão, é uma história fantástica, foi frutífera. Foi uma história de amor que deu certo, assim como será a sua história, amém? Uma história que deu certo. 75 anos, sair de um lugar e para outro, nem sabia onde era, como seria, o que iriam fazer. Recebem promessas, passam-se mais de uma década, 13, 15 anos, até essa promessa ser renovada, e depois para nascer a criança, cometeram erros no meio da caminhada, sim, mas mesmo assim a graça do Senhor interveio na história deles. Deus fez Abraão pai de multidão, fez ou não? Fez. Ele enxergou a multidão? Ele enxergou a multidão? Enxergou? Enxergou não, irmão. Enxergou não, a multidão não. Enxergou não. Olha que forte, irmão, olha que forte. Porque tem promessas de Deus que a gente vai começar a vê-las se cumprindo, mas a gente não vai ver o final delas. Sabe por quê? Porque vai superar a nossa geração. Vai superar os nossos dias. Quem vai viver vai ser os netos, os bisnetos, os tataranetos, assim por diante. Agora, algo que você plantou hoje, meu irmão, isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Eles vão viver algo que eu plantei hoje, sim, vão viver. Você não criou filhos para perdição, você não gerou filho para perdição, minha irmã. Você gerou filho para ser homem de Deus, para ser mulher de Deus. Rejeite palavras de pessoas desavisadas que dizem que ele não tem jeito, que ela não tem jeito. Repreende em nome de Deus, diga assim: tem jeito sim, meu Jesus tem a última palavra, e vai ser um homem, vai ser uma mulher de Deus, e eu posso nem ver o fruto, mas uma coisa é certa, a promessa vai se cumprir. Uma coisa é certa, uma coisa é certa. A gente tem que começar a despertar para essas coisas. Começar a despertar. Posso estar pregando para a mãe aqui, para pai aqui, no qual o filho já é independente, a filha já é independente. O filho pode dizer assim: ah, mãe, eu vou para o palhoção. Não, pagode não, né? É forró. Vou para o palhoção. Vou para o pagode mesmo. Sabe o que você diz, minha irmã? Sabe o que você diz? Seu filho ainda não serve o Senhor como você serve, né? Teve as decepções dele. Deus te abençoe, que você tenha um encontro com Jesus. Ai, pastor, que ele... Oxe, meu irmão, Paulo estava indo matar os crentes, Jesus se revelou a ele. Para de deixar de ser religioso. Pega meu filho lá no palhoção dele tá, que ele tem um encontro com Jesus lá, que ele começa a chorar. Quando estiver lá no meio do pecado, estiver lá indo fazer as coisas erradas, que ele tenha, Espírito Santo pega ele e traz para a igreja. Meu filho, vai em paz e volta em paz, em nome de Jesus. Eu vou estar orando por você. Ele pode até sair rindo de você, mas a sua palavra não volta vazia, porque Deus escuta a sua oração, minha irmã. Deus escuta a sua oração, meu irmão. Vai chegar um dia que ele vai dizer assim: não vou para o culto dos jovens. Eita glória.
Vou para o Next, vou para a rede do Next. Estou indo para lá. Seu filho pode não gostar de forró, vai para o show de rock, vá, que Jesus lhe encontre lá. Abençoe seu filho, abençoe sua filha. Abençoe. Libere palavras de bênção. Quando ele sair de casa, vai lá no quarto dele, meu irmão. Unge o quarto dele, unge a cama dele. Aqui, meu filho, está ungido aqui a cama dele. Ele vai dormir, ele vai deitar aqui, a cabeça dele, nesse óleo, o Senhor vai tocar. Pastor, que doideira. Meu irmão, é fé, meu irmão. Se você crê, faça. Se você não crê, meu irmão, sinto muito. Quantas vezes a gente já ungiu os filhos da gente dormindo? Meus filhos são crianças, quer dizer, não mais crianças. Não posso ter mais dizer isso, irmão. É uma guerra. Quantas vezes a gente ungiu dormindo? Tudo na escola. Ungir cama, porta. Ela faz mais do que eu. Cama, porta, tudo. Faça isso. Seu marido saiu, unge o lado da cama dele, pode ungir. Unge a sua cama, unge a sua casa. Quem crê nisso? Fica de pé, igreja. Parecia uma história de amor que ia ser uma decepção, mas na verdade foi uma história, virou uma história de fé, virou uma história inspiradora, virou uma história que eu e você estamos aqui, nós somos descendência dele. Em Cristo Jesus somos descendência de Abraão. Você crê nisso?